Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos abrir no capítulo 4. Com a graça do Senhor, nós vamos encerrar o capítulo 4, desse Evangelho. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 35 até o versículo 41, dando continuidade às exposições e encerrando especialmente o capítulo 4 desse Evangelho. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé, é a palavra de Deus, nos diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou então e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento, pedindo que Ele nos instrua para ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, ó Deus, nos ilumina a mente, desperta o nosso coração, e que o Teu Santo Espírito, aquele que guia o nosso coração no entendimento da Tua palavra, seja o nosso guia nesta noite. Fala, Senhor Deus, com poder ao coração da Tua igreja. Fala com graça ao coração da Tua igreja nessa noite. E derrama poderosamente o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, para crer em Cristo Jesus. Nós choramos no nome dEle. Amém. Irmãos, é verdade que as tempestades, elas provocam medo. Toda tempestade provoca medo. É muito fácil, é muito comum ouvir relatos de pescadores, de marinheiros que passaram por intensas tempestades, por difíceis momentos no alto mar. Não há quem se sinta forte, não há quem se sinta confiante diante de uma grande tempestade. Conversando com colegas e irmãos em Cristo Jesus que são marinheiros, eles falam algo que é muito interessante. Eles dizem, olha, você vê aquele gigante navio no porto e é impressionante, de fato impressiona, mas quando ele está no meio do mar, ele não parece nada. Mesmo quando a gente está diante daquele tamanho, daquele navio imenso, quando ele está no meio do oceano, no meio da tempestade, no meio das ondas que quebram contra ele, ele parece mais uma formiga do que qualquer outra coisa. As tempestades provocam medo, a fúria da natureza, a fúria do mar provoca de fato medo, provoca terror e ameaça a nossa fé. Veja que nós acabamos de encerrar as sessões das parábolas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus contou várias parábolas para nós, mas agora ele sai das parábolas, sai do ensino oral e novamente se volta às ações de Cristo Jesus. Mais uma vez, Marcos passa a nos ensinar sobre quem Jesus é a partir daquilo que ele faz, não só a partir daquilo que ele diz. O nosso texto básico está entre um daqueles milagres cheios de ação característicos do Evangelho de Marcos. Jesus acalma aqui a tempestade. E milagres como esse acontecem no Evangelho de Marcos como um marco muito importante daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio para fazer, daquilo que Ele é, do tempo em que ele viveu e do tempo que Ele veio para trazer. A chegada do Messias, o mais importante evento e período da história da humanidade. Esse, sem dúvida, é o grande momento, o momento mais propício, mais necessário para milagres, para maravilhas, como essa que nós vemos aqui. Primeiro, então, nós precisamos entender que os milagres aqui nesse Evangelho, assim como esse, atestam quem Jesus é, atestam o que Ele veio para fazer, o que Ele tem poder para fazer, o Messias prometido que traz a salvação ao mundo. Ele atesta que Jesus é homem e Ele atesta que Jesus é Deus.
E perceba que Jesus, como Filho de Deus, como homem, como Deus, é um tema muito comum durante todo o Evangelho. Nós vimos lá no início, lá no primeiro versículo, que esse é o Evangelho que anuncia que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez nós teremos a oportunidade de ver essa mensagem. Jesus é o Filho de Deus, Ele é homem, verdadeiro Deus, o Messias prometido, aquele que nos salva, aquele que pode nos salvar. Mas agora nós vamos ver essa mensagem em meio a uma tempestade. Atestar então que Jesus é o Filho de Deus é o propósito dessa passagem, é isso que nós vamos ver nessa noite. Por isso eu gostaria que nós meditássemos hoje na fé em meio à tempestade. Porque essa passagem nos leva então a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a crer nele, a ter fé nele, mesmo diante dos mais revoltosos mares, diante das mais difíceis tribulações. Por isso a pergunta que irá nos guiar nessa noite será: por que nós podemos ter fé em meio à tempestade? E a primeira resposta que o texto nos dá a essa pergunta é: porque o nosso Salvador se importa conosco. Veja, volte para o versículo 35 e você vai perceber que já era tarde naquele dia. O versículo 35 vai nos dizer que, sendo tarde naquele dia, o Senhor Jesus Cristo então disse: passemos para o outro lado. Mas que dia é esse que o texto está falando? Que dia é esse que já era tarde, que o texto aqui menciona? É aquele mesmo dia que se iniciou logo no início do capítulo 4, quando Jesus passou o dia inteiro ensinando a grande multidão ao ar livre. Quando nós voltamos para o primeiro versículo do capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver que Jesus parou para ensinar ali à beira-mar e uma grande multidão se reuniu para ouvir os seus ensinos e ele passou o dia todo ensinando. Era esse dia, depois de um longo dia de ensino, depois de passar muitas horas ensinando, pregando a palavra de Deus, aquele dia chegou então ao anoitecer, ficou tarde e Jesus então decide ir para o outro lado. A multidão era tão numerosa, irmãos, que Jesus entrou no barco, onde ele se assentou e se afastou na praia para ensinar. E é para essa multidão numerosa que ele ensinou, e agora ele já estava cansado, e agora já precisava ir para outra margem. Aqui, o primeiro versículo do nosso texto básico, então, nos ensina que Jesus terminou o seu dia cheio de atividades, e agora ele chama os discípulos para irem a outra margem. Mas onde ele estava? É importante a gente lembrar isso, porque o texto nos diz que ele estava na beira-mar. Mas que mar era esse? Esse era o mar da Galileia, aquele que é chamado pelo evangelista Lucas também de lago, o lago de Genezaré. Isso porque esse mar da Galileia, esse lago de Genezaré, era grande, de modo que a gente não conseguia ver o outro lado, a outra margem, mas também não era um oceano. Ele tinha cerca de 20 quilômetros de comprimento, 10 de largura. E os irmãos vão entender a importância dessa informação. O texto nos diz então que Jesus estava do lado, na beira-mar da Galileia, e então ele decide passar para o outro lado, para outra fronteira, ali onde se encontrava a terra dos Gerazenos, como nós vamos ver na próxima semana. O texto então nos diz que Jesus despediu a multidão, ou melhor, que os discípulos despediram a multidão e levaram então a Jesus como ele estava, da mesma forma como ele estava no barco. Parece que o texto quer nos dizer que Jesus não voltou para casa, Jesus não saiu dali. Assim como ele estava, assim como ele acabou de ensinar, ele embarcou no barco e foi seguir a sua viagem. Eles despediram a multidão, que já haviam passado um bom tempo ouvindo a mensagem de Cristo, e Jesus Cristo passou então a viajar com eles. Mas interessante é que as multidões queriam mais do Senhor Jesus Cristo, porque mesmo ele despedindo as multidões, muitos entraram em vários barcos e começaram a seguir o Senhor Jesus. Então seguia agora o comboio, o barco do Senhor Jesus Cristo e outros barcos que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, que seguiam o Senhor Jesus. Parece que a multidão, o povo queria ouvir mais do Senhor, aprender mais dele. A partir de então, nós começamos a ver como a história muda da calmaria para uma grande tempestade. Jesus, fim do seu dia de trabalho, segue com os discípulos para o outro lado, para outra margem do mar da Galileia. Ele, o seu barco e mais alguns outros barcos. E ali, naquele momento, a partir do versículo 37, nós começamos a ver que a história muda. A narrativa nos informa, então, que veio a ser grande, veio a existir grande tempestade de vento. E lembra que eu falei que esse mar era o mar da Galileia? Esse mar, irmãos, ficava entre uma bacia, dentro de uma bacia, vamos dizer assim, cercado de montanhas, cercado de vales. E era interessante que por muito tempo, até hoje, na verdade, há ventos que passam por entre esses vales, por entre essas montanhas, e então passam pelo mar da Galileia, criando rapidamente tempestades de vento. É muito comum no mar da Galileia, de uma hora para outra,
uma tempestade se formar, de uma hora para outra, ondas grandes chegarem na embarcação. É muito comum um marinheiro olhar para o mar, ver que o mar está calmo, decidir então sair e no meio da sua viagem ser pego de surpresa por uma grande tempestade. Esse mar que era cercado de montanhas, de desfiladeiros, provocava então, ou era recipiente de tempestades violentas, intensas. E aqui veja que o narrador ele é muito cuidadoso em nos dizer o tamanho daquela tempestade, a proporção daquela tempestade. Veja que ele diz que essa tempestade era uma grande tempestade. E o adjetivo aqui utilizado na língua original não é muito difícil de entender, não. É o mesmo adjetivo que nós utilizamos em português quando nós falamos de mega. Em outras palavras, o texto está nos dizendo que era uma mega tempestade, uma imensa tempestade, uma grande tempestade. Uma prova muito clara disso é que os próprios discípulos ficaram com medo. E os irmãos vão se lembrar que entre os discípulos existiam pescadores, homens do mar, homens que conheciam tempestades, homens que conheciam o mar revolto, mas essa tempestade parecia ser diferente. Porque até mesmo aqueles que estavam acostumados com o mar, aqueles que estavam acostumados com o mar da Galileia, estavam surpresos, estavam amedrontados, estavam cheios de temor. Tanto é que o versículo 37 vai nos dizer que as ondas se arremessavam, se jogavam contra o barco. A ideia é que, de fato, as ondas batiam violentamente contra a embarcação. E ele se arremessava de tal modo que o texto nos diz que o barco já estava se inundando, se enchendo de água. As ondas estavam batendo tão violentamente, tão forte no barco que levava o Senhor Jesus Cristo, que ele já estava se enchendo d'água. Ele já não estava mais suportando as batidas, ele já não estava suportando a violência das ondas e cada vez mais ele estava cheio de água. Já não havia mais tempo para esperar, era necessária uma ação, era necessária uma reação. Uma tempestade avassaladora estava afundando aquele barco rapidamente. E a pergunta que nós fazemos é, de fato, aquele era o barco do Senhor Jesus Cristo, mas onde estava o Senhor Jesus Cristo no meio daquela tempestade? E o texto nos diz de maneira surpreendente, no versículo 38, que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. É exatamente isso que nós lemos, por mais estranho que pareça, Jesus estava dormindo aqui, diante de uma grande tempestade, diante de uma tempestade que trazia medo aos maiores pescadores, aos melhores pescadores, aos melhores homens do mar. Ainda assim, o Senhor Jesus estava dormindo. E nesse ponto nós podemos lembrar, irmãos, que Jesus passou o dia todo ensinando. Por isso que eu fiz questão de enfatizar esse dia longo e cansativo do Senhor. Porque é natural que depois de um dia cansativo, um dia de ensino, um dia de pregação da palavra, o homem esteja cansado, e Jesus estava cansado. Jesus estava afadigado, Jesus precisava dormir, Jesus estava necessitando de descanso, de sono, e ele vai dormir. E é interessante, é surpreendente como o Senhor Jesus Cristo dorme em meio à tempestade. Sendo ele perfeito homem, nós não poderíamos esperar outra coisa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava dormir. E é interessante que até a ação do Senhor Jesus Cristo nos fornece uma teologia do sono. Porque é necessário, muitas vezes como crentes, saber como dormir. Porque uma das coisas que mais passa rápido na nossa vida é o sono quando nós somos cercados de problemas. Quando nós estamos com contas a pagar, quando nós temos problemas na família, quando nós temos exames a fazer, cirurgias a realizar, a primeira coisa que passa é o sono. E o Senhor Jesus Cristo, no seu enfado, no seu cansaço, no seu sono, nos ensina como dormir é necessário para o ser humano, e não só isso, ele nos ensina como dormir mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao perigo. Nós acabamos de cantar Nada Temerei, mas a pergunta é, será que quando a gente deita a cabeça no travesseiro e começa a lembrar dos desafios da nossa vida, será que de fato a gente não teme nada? Será que de fato a gente dorme tranquilo? Ou será que não? A gente passa ali horas e horas refletindo sobre os problemas, refletindo sobre as dívidas, sobre os problemas na família, sobre as cirurgias e assim por diante. Jesus Cristo estava sujeito às mesmas necessidades que nós. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha problemas na família, ele precisava se preocupar com alimentos, se preocupar com as vestes. Ele estava no meio da tempestade, no meio do oceano, no meio da embarcação, e mesmo assim ele estava dormindo. Após um dia longo de trabalho, o Senhor Jesus Cristo estava verdadeiramente exausto e ele dorme. E mesmo assim, então, nós poderíamos perguntar, bem, eu sei que ele está cansado, eu sei que foi um dia exaustivo, eu sei que ele está muito exausto, eu sei que ele passou o dia todo trabalhando. Mas mesmo assim, mesmo estando cansado, mesmo estando exausto, o mar estava afundando aquele barco.
O barco estava afundando, o barco onde ele estava caindo aos pedaços. E é nesse momento, irmãos, que os discípulos o acordam e fazem uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer a Jesus naquele momento. Eles perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? Pelo jeito da pergunta, pelo tom da pergunta, nós percebemos uma certa ironia aqui dos apóstolos. Parece que esse termo "não te importa" nos imagina levar os discípulos como aqueles que duvidavam um pouco das palavras do Senhor Jesus Cristo ou mesmo das ações do Senhor Jesus Cristo. O fato do Senhor Jesus Cristo estar dormindo numa grande tempestade, enquanto eles estavam desesperados, parecia que Jesus não se importava com eles. Parecia até que Jesus poderia então se importar consigo mesmo, mas não se importar com os discípulos, porque ele dormia, enquanto os discípulos estavam perturbados, estavam angustiados no meio daquela tempestade. Nós poderíamos até dizer: mas que ousadia é essa desses homens, que ousadia é essa desses discípulos de questionarem o Senhor Jesus Cristo, de perguntarem se ele está preocupado ou não. É muito claro que o Senhor Jesus Cristo está preocupado com todo mundo no barco. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando a tempestade é com a gente, logo e rapidamente a gente se esquece dessa verdade. A grande verdade que esse texto também nos ensina é que, por mais irônica que seja a pergunta dos apóstolos e estranha aos nossos ouvidos, quando nós pensamos que eles estavam falando diretamente com Cristo, diretamente com Deus, a verdade é que nós mesmos repetimos essas perguntas. Às vezes nós não utilizamos palavras particulares essa pergunta, mas muitas vezes o nosso coração questiona Deus. Quando nós passamos por dificuldades, por aflições, nós começamos a nos perguntar: será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não está vendo que eu estou passando por tamanhas dificuldades? Será que o Senhor não se importa que a minha família está sendo destruída? Que eu estou perdendo aquilo que eu lutei tanto para conquistar? Será que o Senhor não se importa com a minha salvação? Será que o Senhor não se importa com os pecados que estão me assediando, com as tentações que estão vindo sobre mim? Será que o Senhor não se importa com as minhas derrotas na luta contra o pecado? Será que o Senhor não se importa que eu tenho buscado a Ele e não tenho ouvido uma resposta da sua parte? Essas perguntas nada mais são do que ecos das perguntas dos apóstolos a Jesus naquele momento ali. E o que o texto nos ensina é que antes de responder com palavras aos apóstolos, Jesus Cristo se levanta para responder, mas com a sua ação. Veja, Jesus vai mostrar de fato que Ele se importa com seus discípulos, que Ele se importa conosco, porque o texto nos diz que Ele se levanta e, tendo levantado, tendo se acordado, Ele repreende o mar, Ele repreende as ondas. E é interessante perceber a sequência bela de ações. Veja no texto que o texto nos diz que Ele se levanta, que Ele se ergue, que Ele então repreende o mar. A imagem de fato é de alguém, de um gigante, de um senhor que está dormindo, mas que se levanta para repreender o mal. Para repreender o mar. E as suas palavras são interessantes. Ele diz: acalma-te para o mar. Ele diz: fica quieto, cala-te. Jesus dá uma ordem direta primeiro. Ele diz: olha, acalma-te, fica quieto. E depois ele diz que o mar deveria ficar quieto, ficar mudo, ficar calado. E como o mar responde à ordem do Senhor Jesus Cristo, o texto é bem claro: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento cessou, o vento se aquietou, parou, e veio então grande calma, e o mar se calou. Interessante aqui perceber os paralelos entre o início e agora. Perceba que o texto começou com uma grande tempestade, e o texto faz questão de dizer com o mesmo adjetivo: agora há grande bonança. Existia uma mega tempestade, agora há uma mega calmaria, uma mega bonança. A grande tempestade dos discípulos foi resolvida. A mega tempestade dos discípulos foi resolvida. E agora a pergunta que eles fizeram: mestre, não te importa que pereçamos, está respondida. Ele se ergueu, ele repreendeu o mar violento, ele ordenou e o mar se calou, o mar se obedeceu e veio então grande paz. E pense e reflita quantas vezes nós questionamos o Senhor, quantas vezes nós deixamos de viver em fé e questionamos os propósitos de Deus. Nós não conseguimos compreender por que nós estamos passando o que nós estamos passando, e então nós nos revoltamos, como se Deus devesse explicação para a gente. A gente não entende as tempestades que nos cercam, a gente não entende os acidentes nos quais nós passamos, os tumultos nos quais nós vivemos, e nós passamos a questionar a Deus como se Deus, o Senhor que criou os céus e a terra e que nos criou, devesse satisfação a nós. Nós passamos a questionar: Senhor, de fato o Senhor nos ama?
De fato o Senhor quer o nosso bem? Será que o Senhor olha de fato para nós? Será que o Senhor ama de fato os teus filhos? Será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Jesus Cristo nos responde. Ele sempre se levanta para salvar o seu povo. Ele sempre se levanta para fazer cessar as tempestades que podem nos fazer perecer. Perceba, o nosso Senhor Jesus Cristo claramente se importa conosco. Essa é uma verdade que o texto nos diz claramente. E essa é uma das principais razões porque nós precisamos ter fé, porque nós devemos ter fé no Senhor, porque nós sabemos que Ele se importa conosco. Ele não é só um Deus que tem poder, Ele é um Deus que tem amor por nós. Ele não é só o Deus de justiça que tem poder para governar o mundo, mas Ele é o Deus da graça que nos ama. Olhar para o poder de Deus sem olhar para o seu amor pode gerar aflição no nosso coração. Deus tem todo o poder, mas Deus também tem todo o amor e se importa conosco. Nós podemos ter fé em meio à tempestade, porque Ele se importa conosco. Mas essa é só a primeira verdade. O texto ainda vai nos dizer que nós podemos ter fé, porque o nosso Salvador nos ensinou a ter fé. Veja que nós vamos encontrar essa verdade na própria palavra de Cristo, na sua resposta aos discípulos. Porque depois de acalmar então a tempestade, Jesus questiona. Jesus não fica calado, Jesus não só responde com as suas ações, mas Ele vai direto ao ponto e Ele questiona: por que sois assim tímidos? No versículo 40. Como é que ainda não tendes fé? Veja que a primeira é uma pergunta muito clara: por que vocês são tímidos? Em outras palavras, nós poderíamos traduzir: por que vocês são covardes? Por que vocês têm medo e deixam de fazer aquilo que deveria fazer? Jesus Cristo tem toda a razão na sua repreensão. A repreensão de Cristo é difícil de ouvir, mas é necessário ouvir. Jesus Cristo está dizendo: por que vocês são covardes e não confiam em mim? Jesus está sendo duro, mas ao mesmo tempo Ele está sendo o mais amável de todos os mestres, porque os discípulos precisavam ouvir. E como nós precisamos ouvir essas palavras também. Como nós precisamos muitas vezes ser chacoalhados com a mensagem de Cristo, com a sua palavra. Por que vocês são covardes? Por que vocês têm medo? E muitas vezes a gente se esquece que covardia é pecado. Muitas vezes a gente se esquece que o medo, que não confia em Deus, é pecado. Muitas vezes nós esquecemos que ansiedade é pecado. Não confiar no Senhor, encher o nosso coração de medo, de angústia, de covardia, é falta de fé. É isso que o texto está nos dizendo. Por mais que os homens tentem mascarar isso, por mais que os homens tentem arrumar os mais diversos motivos para explicar os nossos sentimentos, a Escritura não mente e ela diz que o homem que não confia no Senhor comete pecado, porque não tem fé no Senhor. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: como é que depois de tudo aquilo que eu já fiz por vocês, como é que depois de tudo aquilo que eu já fiz diante dos olhos de vocês, os milagres que eu fiz, as palavras que eu disse, os demônios que eu expulsei, como é que vocês ainda não creem em mim? E é interessante nós olharmos para a falta de fé dos discípulos, porque ao olharmos o texto nós percebemos que não é uma falta de fé total. Porque perceba que durante a tempestade os discípulos procuraram o Senhor Jesus Cristo. Eles foram até a polpa, eles foram até o Senhor Jesus Cristo, foram recorrer a Ele. Jesus já havia feito milagres, Jesus já havia expulsado demônios. Os discípulos sabiam do poder de Cristo, sabiam do que Ele poderia fazer, e por isso eles foram atrás. Mas perceba que a fé dos discípulos não era completa, ou não era uma grande fé. Porque se por um lado eles buscaram o Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele poderia fazer alguma coisa, o Senhor Jesus também repreende eles por falta de fé. Alguma coisa está errada aqui. E o problema é que a falta de fé deles não é porque eles não sabiam que Jesus tinha poder. É porque eles haviam se esquecido que Jesus se importava com eles. Muitas vezes nós nos esquecemos que o medo pecaminoso pode apagar a nossa memória e nos fazer esquecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. Muitas vezes, e talvez você já tenha passado por essa situação, você ora a Deus, você busca a Deus, você sabe que Ele pode resolver a sua circunstância, o seu problema, mas você não ora com muita fé. Você ora duvidando, você ora como se a causa já estivesse perdida. É interessante que muitos crentes reformados têm um tipo de oração estranho, né? Muitas vezes nós vamos orar pelo enfermo, nós vamos visitar algum enfermo e quando nós pedimos para algum irmão orar, ele ora: Senhor, que o Senhor
possa abençoar a vida desse irmão e que o Senhor faça a tua vontade na vida desse irmão. Que ele possa ter a paz de aceitar a tua vontade. E cadê o pedido para que Deus cure? Cadê o pedido para que Deus transforme? Cadê o pedido para que Deus transforme a vida daquele homem e a fé para crer nisso? Parece que a desculpa de que Deus deve fazer a sua vontade nada mais é do que uma desculpa para a nossa falta de fé. Parece que a gente não tem fé que Deus pode curar, então diz, mas Senhor, faz a tua vontade. Irmãos, nós precisamos crer que Deus tem poder para curar. Que Deus tem poder para realizar milagres, que Ele pode fazer. E aqui eu não estou falando de homens que fazem milagre, eu não estou falando de pastores que fazem milagres, mas eu estou falando da oração que cura o enfermo, como nos diz o apóstolo Tiago. Estou falando da oração que pode transformar vidas. Eu estou falando do Jesus Cristo que pode transformar o homem. Por que tantas vezes nós oramos com pouca fé? Por que tantas vezes na nossa oração nós entregamos a nossa causa ao fracasso porque não confiamos no Senhor? Nós oramos diante do pecado já crendo na nossa queda. Nós oramos pela vida dos nossos familiares já crendo que eles não vão crer no Senhor Jesus. Nós oramos pela vida dos perdidos já crendo que o Evangelho não vai ter muito resultado. Nós vamos evangelizar as vidas por aí e já esperando que não tenha sucesso algum. O Senhor Jesus Cristo nos diz, por que vocês são covardes? Por que vocês não creem em mim? Por que vocês não creem no Senhor Jesus? Por que vocês não creem naquele que pode fazer o mar se acalmar? Diante dos problemas da vida é muito fácil ter medo, é muito fácil se encher de covardia. Mas Jesus sabe que os problemas são grandes. Veja que o texto aqui em Marcos não faz nenhum esforço para diminuir o tamanho da tempestade. Muito pelo contrário, o texto nos lembra muito bem que era uma grande tempestade. Ou seja, nós não devemos olhar para os problemas, os nossos problemas, as nossas lutas contra o pecado, as nossas dificuldades, como se eles fossem menores do que são. Nós devemos olhar para eles como de fato eles são, grandes, terríveis. Mas o problema não é olhar para o problema. A questão é não olhar para Cristo, é não olhar para o poder de Cristo, para o seu amor. Porque quando nós esquecemos de Cristo e passamos a olhar somente para o problema, de fato parece ser um gigante invencível. Você percebeu que Jesus não faz o menor esforço para vencer a tempestade? Ele fala e o mar se acalma. Ele fala e o vento cessa. Não é como aqueles heróis no filme que passam o filme todo apanhando e sofrendo para no final, no último respiro de vida que ele tem, recuperar suas forças e vencer. Não é assim. Jesus Cristo não sofre com o mar. Jesus Cristo não tem dificuldade com o mar. Jesus Cristo não tem dificuldade nem com Satanás, nem com os demônios. Ele apenas fala, os demônios saem. Ele apenas fala e os demônios se dobram no chão. Ele apenas fala e o mar se aquieta e o mar cessa. É desse Salvador que nós estamos falando. Não é de outro. É desse Salvador que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós somos covardes. Porque muitas vezes nós não temos fé. Os discípulos precisavam de fé em Jesus Cristo, nós precisamos de fé em Jesus Cristo. E o texto não está dizendo para você ter fé em você mesmo. O texto não está dizendo que você precisa perseverar nas tempestades. O texto não está dizendo que você precisa se fortalecer para lutar contra as ondas grandes do mar, que você precisa ser corajoso, que você precisa ser forte para vencer as tempestades do mundo. Não, o texto está dizendo justamente o contrário. Você precisa ser corajoso para confiar no Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser forte para ter fé nele. O herói não é você. O herói é Cristo, é Ele quem salva. O texto nos diz que é necessário coragem, força, fé para crer no Senhor Jesus, para acreditar nele. Quando nós lutamos contra o pecado, muitas vezes nós queremos ser o herói na luta. Nós queremos lutar contra o pecado pelas nossas forças, pelos nossos meios, pelos nossos caminhos. Mas quem disse que são os nossos meios, os nossos caminhos que nos ajudam a vencer o pecado? Muitas vezes nós achamos que vencer o pecado se trata muito mais de atitudes nossas do que de atitudes de Deus, do que da salvação de Cristo, do que da operação do Espírito em nossas vidas. Nós temos uma pessoa que tem problemas na área sexual e então as recomendações são: fique longe do computador, fique longe do celular, fique longe de mulheres que podem lhe atrair. E muitas vezes nós esquecemos que é muito mais do que o homem pode fazer para vencer o pecado. Se trata do Senhor. Muitas vezes nós lutamos contra a fofoca e nós achamos que o melhor é ficar sempre calado. Essas dicas são importantes.
Essas dicas são valiosas. Nós devemos vigiar, nós devemos nos afastar, nós devemos evitar o caminho do pecado. Mas se a gente não tiver claro na nossa consciência que é Jesus quem vence as nossas tempestades e não nós vamos falhar em todas as nossas lutas. Se nós não tivermos bem claro na nossa mente que é o Espírito quem nos santifica, que é Cristo quem vence as nossas guerras, nós vamos passar muito longe de aprender a fé verdadeira. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, não em você. Tenha fé no Senhor, não nos homens. Tenha fé no Senhor, não nos seus meios, na sua influência, no seu poder. Não devemos ser tímidos, covardes, mas nós devemos confiar no Senhor, descansar no Senhor. E orar então como salmista no Salmo 42, quando ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E então ela responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e meu Deus. Quando a nossa alma está abatida, nós não devemos olhar para nós mesmos na tentativa de autoajuda. Por que você está abatido? Por que você está sofrendo se você é um vencedor? Se você é uma grande mulher e um grande homem? Mentira! No meio da tempestade você deve perguntar: por que a sua alma está abatida? Por que você se perturba? Se você espera em Deus, se Ele é o teu auxílio, se Ele é o teu Deus. Nós somos homens e mulheres tão frágeis, tão fracos. Como nós vimos hoje de manhã, nós passamos como vapor. Mas a verdade é que aquele que é o nosso auxílio, o nosso Deus, pode sim aquietar as perturbações da nossa alma e vencer as nossas mais difíceis batalhas. Mas esse é apenas o segundo momento, a segunda grande verdade que o texto nos ensina. Mas existe uma última verdade ainda que o texto nos ensina, quando ele nos lembra que o nosso Salvador é o Todo-Poderoso. Veja o versículo 41. Eles então, possuídos de grande temor, aqueles que estavam ali no barco, começaram a dizer uns aos outros, começaram a falar uns com os outros e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que os discípulos aqui viram aquela cena e foram tomados de grande temor. E aqui não é aquele temor que nós buscamos quando nos diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Aqui o contexto mesmo é de grande temor, de medo mesmo. Eles achavam que a coisa que mais deveria dar medo a ele era a tempestade. Eles esqueceram que o que mais deveria dar medo a eles era o Senhor Jesus Cristo. Porque se o medo era pelo poder da tempestade, Jesus Cristo tinha muito mais poder do que a tempestade. E foi isso que aconteceu. Jesus Cristo mandou o mar parar e todo mundo ficou com um grande medo. Eles ficaram cheios de terror. Eles viram um homem acalmar uma tempestade com a sua palavra. De fato, é provável que todos nós ficássemos com medo também. E o texto nos diz então que todos eles falavam entre si: quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse que consegue dizer para um vento parar e ele para? Quem é esse que consegue dizer para o mar obedecer e o mar obedece? E aqui, irmãos, as características que são empregadas ao Senhor Jesus Cristo, as palavras utilizadas aqui pelos discípulos para o Senhor Jesus Cristo não são em vão. Porque essa classificação, essa forma de falar não é do Senhor Jesus Cristo antes, somente no Novo Testamento. É também do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 89 e veja que essas mesmas características são dadas ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 89, versículo 8 e 9. Salmo de número 89, versículo 8 e 9, diz assim: Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Veja agora, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas, Tu as aquieta. Agora veja no Salmo 93, passe algumas páginas na sua Bíblia e veja no Salmo 93, no versículo 4, as mesmas descrições que são dadas ao Senhor Jesus Cristo. Salmo 93, versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Somente o Senhor é o Senhor dos mares, somente o Senhor nosso Deus, aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor dos mares, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o sustentador do universo, é aquele que fala e o mar se acalma,
Porque só Ele domina a fúria do mar. Somente Ele domina o poderoso bramido das grandes águas do oceano. Jesus não fez um grande esforço para acalmar aquela tempestade. Porque a sua palavra é mais poderosa do que o bramido das grandes águas. E Ele domina a fúria do mar. Não era somente mais um homem que estava dormindo naquele barco. Era o homem, era o Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus que se fez carne, Jesus Cristo, ali. Aquele que João diz que nada sem Ele foi feito, mas tudo foi feito por intermédio dele. Ali o próprio Senhor Jesus Cristo, o Criador, o sustentador do universo, estava ali. Tudo foi feito por meio dele, o mar foi feito por meio dele. E aqui eu gosto bastante de algo que um pastor chamado Gerardo Voz, um pastor reformado, muito bom, que talvez tenha sido esquecido pelo nosso país, mas excelente e que tem sido redescoberto recentemente. Ele nos diz algo muito interessante. Ele nos diz que a revelação indica a ação e que a revelação é a ação de Deus, não o resultado dela. Eu vou tentar explicar isso melhor. O que isso quer dizer? Deus, ele não age para se revelar. A própria ação de Deus é a revelação de Deus. Quando Deus age, Ele está se revelando. Ou seja, Deus não age para se revelar. Quando Ele está agindo, é a própria revelação dEle. E é isso que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Porque veja, quando Deus diz, haja luz, há luz. E ali nós vemos Ele como grande Criador dos céus e da terra. Lembra também que o texto nos diz lá de Hebreus que Ele não só criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E como Jesus acalma a tempestade pela palavra, Ele cria tudo pela palavra, Ele sustenta tudo pela palavra, Ele acalma o mar pela palavra. Deus age pelo poder da sua palavra e quando Ele age, Ele se revela. Você consegue perceber como está ligado a palavra de Deus e a ação de Deus? Quando Deus age, Ele fala conosco. Quando Ele age, Ele está falando conosco, Ele está se revelando a nós. Por isso a gente não pode ler um texto como esse de Jesus Cristo sem perguntar quem é Jesus. Ele está dizendo quem é Jesus aqui. É aquele que acalma o mar, é o perfeito Deus, é o Deus que criou os céus e a terra. Nessa curta passagem nós podemos ver o Deus Todo-Poderoso sendo descrito aqui. Porque quando Ele age, Ele diz, quando Ele age, Ele fala aos nossos corações. Aqui nós vemos lado a lado a humanidade e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Veja, Jesus é homem, Ele estava dormindo, Ele estava descansando, Ele estava cansado, exausto do seu dia. Ele sabe o que é dormir, Ele sabe o que é estar cansado, Ele sabe o que é estar estressado, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é dor. Mas não era só um homem que estava ali. Deus estava ali. Porque aquele mesmo homem que estava deitado, aquele mesmo homem que estava cansado, é aquele que se levanta para acalmar as forças da natureza. E isso produz consolo para os nossos corações, porque o nosso Deus sabe o que é sofrer as nossas dores. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é estar preocupado, angustiado, não ansioso, porque Jesus Cristo não pecou. Mas Ele sabe o que é estar angustiado pela dor que virá. Ele sofreu isso antes de ir para a cruz do Calvário. Ele chorou as suas dores. Ele suou, Ele cansou. Ele sabe as nossas dores. Ele é homem. Mas a grande maravilha é que Ele não é só homem, Ele também é Deus. Ele sabe as nossas dores e tem um remédio para as nossas dores. Imagine um médico que sabe o seu problema, que sabe o que você tem, mas ele não tem nenhum remédio, nenhum tratamento, nada que possa lhe curar. Talvez esse médico seja muito amoroso, muito gracioso, muito misericordioso. Esse médico se compadece de você, mas ele não pode fazer nada. Mas esse não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se compadece, Ele sabe o que você tem, Ele sabe a sua dor. E a maravilha é que Ele tem um remédio para a sua dor. Ele tem um remédio para o seu pecado. Ele pode acalmar a tempestade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Deus que é homem e que é Deus verdadeiro. Aquele que estava dormindo e que se levanta e manda o vento e o mar lhe obedecer. Tem uma história infantil de um rei chamado Canuto. E esse rei, toda vez que ele chegava
nos lugares, então os seus súditos, os seus bajuladores o reverenciavam e diziam: veja a glória desse homem, veja como esse homem é grande. Nada muito diferente do que o que nós vemos como alguns políticos hoje. Mas então esse rei Canuto, já perturbado com esse tipo de bajulação, ele chamou os seus súditos, o levou então para frente do mar, e chegou para frente do mar, impôs as mãos sobre o mar e começou a dizer: mar, pare! As ondas parem de quebrar na costa, as ondas parem de vir. E todos nós sabemos o que aconteceu: nada. O rei passou tempo pedindo para que o mar parasse e o mar não parou. Então o rei virou e disse: veja, eu não sou tão poderoso, eu não sou tão glorioso como vocês imaginam que eu sou. Essa história é verdade para esse rei, mas não é verdade para o nosso rei. Ele pode levantar e, sem erguer as suas mãos, apenas falar, e o mar vai se aquietar. Veja como é glorioso o nosso rei. Veja como é glorioso o nosso Deus. Por isso eu gostaria de trazer ao final algumas verdades ao nosso coração. Primeiro, você deve se lembrar que Deus se importa contigo. Quantas vezes nós nos perguntamos se o Senhor se importa conosco, se o Senhor se lembra das nossas dores? Lembre-se, Ele sempre ouve as nossas orações. O seu coração está inclinado para ouvir as nossas orações. Como nos diz Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas limitações. E mesmo quando nós temos medo, mesmo quando nós não confiamos nele, ainda assim Ele olha com compaixão para nos perdoar, para fortalecer a nossa fé. Confie no Senhor. Se falta fé, peça, porque o texto da palavra de Deus nos diz que Ele dá a todos gratuitamente a fé. Peça ao Senhor por fé, peça ao Senhor por confiança, peça ao Senhor para confiar nele nas maiores dificuldades e aflições. Em segundo lugar, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo te ensinou a ter fé. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo e Ele ensina a nós a termos fé. Lembre-se do Salvador, tenha fé nele. Foi isso que Ele ensinou. E quando o seu coração estiver tumultuado, estiver bravio como as ondas desse mar, ore ao Senhor, exponha seus medos ao Senhor, exponha as suas ansiedades ao Senhor e lembre-se que a paz que excede todo entendimento pode guardar o teu coração. Lembre-se que Ele está próximo, lembre-se que Ele pode acalmar o mar, não só o mar das circunstâncias, mas o mar do teu coração. O maior remédio para a ansiedade não é dizer não fique ansioso. O maior remédio para a ansiedade é lembrar quem é o Senhor Jesus Cristo. O que Ele pode fazer. O que Ele já fez. O que Ele prometeu fazer. Quem Ele é. Muitas vezes nós olhamos para os textos e nós pensamos somente nas ordenanças. Não andeis ansiosos. Mas nós nos esquecemos que Jesus Cristo: não andeis ansiosos, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam e pode ajudar vocês. Não andeis ansiosos, porque a paz de Cristo pode guardar o coração. Não andeis ansiosos, porque Jesus Cristo pode acalmar o mar. Mas em terceiro lugar, também lembre que o Senhor Deus é todo poderoso. Ele controla o universo, Ele controla a sua família, controla seus empreendimentos, controla seu trabalho, seus estudos, a sua vida, tudo. Não permita, então, que as angústias que nós passamos nesse mundo nos façam esquecer disso. E esse Todo-Poderoso que controla a sua vida, que controla tudo aquilo que você é, se encarnou, se fez carne, sentiu as tuas dores, sofreu os teus sofrimentos, morreu na cruz do Calvário, passando a maior dor que um homem poderia passar, carregando o pecado dos seus eleitos sobre si, para que você pudesse ter a vida eterna por meio dele. Qual é a tempestade do teu coração que Jesus Cristo não possa acalmar? Qual é a revolta do teu mar? Qual é a revolta do teu coração que Jesus Cristo não possa dizer acalma e a paz então tomar conta do teu coração? Ele pode te acalmar, Ele pode te dar paz. Ele pode te dar uma paz que excede todo entendimento, mas eu preciso te dizer, somente em Jesus Cristo você vai encontrar essa paz. Não perca tempo tentando vencer os tumultos do teu coração e dessa vida por outros caminhos, achando que você é o herói ou que vai aparecer do nada um herói. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode acalmar o mar da vida e o mar do teu coração. Confie nele e os teus medos serão dissipados. Confie nele e as angústias do teu coração terão uma resposta eficaz.
Confie nele e a ansiedade dará lugar para uma paz que excede todo o entendimento. As tempestades, irmãos, provocam medo, sim. Elas são grandes, elas são assustadoras, elas são terríveis. Mas quando uma tempestade chegar, nunca se esqueça quem está no barco. Nunca se esqueça que aquele que é Deus, aquele que é homem, aquele que é todo-poderoso, ele pode dizer: acalma, e o mar se aquietará. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, pela gloriosa palavra do Senhor, que nos dá a paz, que nos dá o sossego para a nossa alma, que nos faz perceber que aquele que acalma o mar está conosco, está entre nós, habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a ter fé em Ti. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda em meio às mais difíceis circunstâncias desta vida, a ter fé em Ti e a confiar no Senhor. Que diante da revolta do nosso coração, que diante da tempestade da vida e da nossa alma, o Senhor venha dizer: aquieta, emudece. E a paz que excede todo entendimento tome conta da nossa alma. E as dúvidas deem lugar à fé. E a ansiedade e o medo deem lugar à paz do Senhor. A esperança que nós temos em Jesus Cristo. E que esse Salvador que morreu na cruz do Calvário possa nos dar a paz. E se há entre nós aqueles que ainda têm coração turbulentos, atribulados, angustiados pelo seu pecado, pelo peso da culpa, que o Senhor traga paz nessa noite ao seu coração por meio do Evangelho de Cristo. Que o Senhor traga paz por meio da salvação no Senhor Jesus Cristo. E que pela fé nele, pelo arrependimento dos pecados, possa haver paz no coração mais angustiado por conta dos seus pecados. Nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.